valha-me Deus, não havia necessidade. E assim, políticos simpáticos que depois do telejornal te convidem a tomar, sei lá, um café. Nunca te aconteceu? Tipo, Ana, se calhar, então vai já para casa. Não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Porque Não, nunca... mas às vezes há almoços de trabalho para conversar, quando há matérias legislativas importantes ou situações importantes, às vezes... Que raio de classe política é que nós temos? Não fazem um convite depois de uma entrevista à Pivô? Eu faria se fosse político. Oh, Ana, se calhar é por isso que não és, não, mas a relação é muito profissional. Pois, se calhar. Mas eu acho que não... Olha, vamos ali tomar, sei lá, uma coisa romântica, Um político? Uma bifana ali na 24 de julho. Ou vamos ali ao chimarrão, ou vamos ao cinema ver o Rambo. Qualquer coisa assim, não é? Qualquer coisa assim romântica? Sim. Sim, isso nunca me aconteceu. Nunca te aconteceu? Nunca me aconteceu nada tão romântico, se calhar por isso é que eu nunca fui. Há algum político que esteja sexy, no teu entender? Bem, exceto os do CDS, que chamam assim o partido sexy, não é? Por acaso, acho que não. Assim, de repente, acho que não. O Santana Lopes, achas um político sexy? Ele tem muita fama no meio feminino. Pois tem. Reservada, não é? No fundo é a função dela. Ela tem que trabalhar com este tipo de pessoas. Eu compreendo. Vamos então recordar essas míticas imagens do momento que marca toda uma carreira. A carreira de Ana Lourenço. As imagens em que Ana Lourenço entrevista Santana Lopes. Reparem só. Pedro Santana Lopes é convidado à edição da noite. Muito boa noite. Boa Perante noite. isto, que eleição pode o partido fazer na sexta-feira? Eu acho que nenhuma. Houve enfim, eu conheço este militante, gosto dele, conheço há muitos anos, é um militante dedicado, mas aqui não estão em causa pessoas. Aqui está em causa uma situação a que se chegou e que é absolutamente inadmissível. Quer dizer, todas estas explicações técnicas e os pinos e os multibancos e pagar cotas em nome de outras pessoas, isto não é bem liberdade, não é liberdade, não é democracia a funcionar como nós a concebemos. Isto é um estilo de organização empresarial, mas de uma empresa sui generis, quer dizer, tem a ver com tudo menos com política, com liberdade, com cada um dispor de si, seguir a sua consciência, pagar a sua cota, ir votar. Quer dizer, andarem a pagar cotas por nós. E uma vez a Semana Independente fez uma graça, pagou as minhas cotas e o Dr. Durão Barroso e não sei o quê, mas isso, enfim, uma coisa excepcional. Agora, não pode haver eleições quando não sabe qual é o colégio eleitoral. E por isso, quando não se sabe ao certo, ainda ontem à noite estavam a discutir na sede do partido, se entravam não sei quantos dos Açores, saíam uns da Figueira, metiam uns do Porto. Quer dizer, isto não existe em democracia. Tem que saber, à partida, quais são os eleitores, como é para as eleições nacionais, há uma data limite para o recenseamento. São convocadas eleições, formalmente, podem votar os eleitores que sabem que o podem ser naquela data. Tem que saber quais são ou quais podem ser. Podia ter havido a decisão, olha, seja quem for militante, pode pagar a cota até à votação e pode votar. Pronto, já sabia que todos podiam ser eleitores. Agora, não sabendo qual é o caderno eleitoral, acho que torna, e todos os dias temos novidades, agora há pouco contaram uma da Amazónia, ou do Brasil, ou dos imigrantes, quer dizer, eu acho que isto é muito mau para o PPD-PSD e acho que é preferível prevenir do que remediar. E o que acontece é que já se fala em pugnações, em providências cautelares, em se vai para um tribunal, depois ainda mandam repetir eleições. Eu acho que não se pode fazer isto ao partido. Quem é que pode decidir agora interromper este processo? É o Conselho Nacional? Eu acho que a Presidente da Mesa, a Presidente do Congresso, a doutora Manuela Ferreira Leite, em conjunto com o Conselho de Jurisdição Nacional, que devem reunir em conjunto e chamar as duas candidaturas e penso que se pararem todos para refletir um pouco e olharem à volta, devem chegar à conclusão, de facto, que este espetáculo cai em cima de todos. Não há ninguém, dos que estão envolvidos nisto, ninguém sai bem. Porque ninguém pensa que por um acusar o outro, e o outro devolve a acusação, e o outro diz que está a baixar o nível, e o outro diz que o outro é grande ou é pequeno, cai em cima de todos, mas cai principalmente em cima do partido. E por isso eu entendo que seria uma boa solução, penso. Comecei a falar nisto hoje à tarde, os acontecimentos têm sucedido a uma velocidade grande. Dr. Pedro Santana Lopes, tenho que o interromper durante um instante. Vamos já em direto para o aeroporto da Portela, onde está o repórter Pedro Freitas, que acompanha a chegada de José Mourinho a Portugal. Boa noite, Pedro.
José Mourinho na chegada a Lisboa, obviamente a evitar os repórteres que tentavam conversar com o ex-treinador do Chelsea, que já afirmou que regressava a Portugal para umas férias curtas, até que se decida o seu futuro profissional. Mourinho já disse que não quer treinar nenhum clube português, que não quer treinar também nenhum outro clube da Liga Inglesa, muito menos a seleção nacional. Vamos tentar. Foram mesmo declarações muito breves e José Mourinho vai seguir para Setúbal. Aguardamos então aqui a saída de José Mourinho do aeroporto da Portela. Nesta altura abandona este aeroporto da Portela na companhia da família e obviamente na companhia de muitos seguranças, muitos agentes de segurança que fizeram questão de aqui marcar presença para que tudo corresse dentro da normalidade. Devo dizer então que José Mourinho chegou num avião particular aqui a este aeroporto da Portela. De resto, há que recordar que é um técnico que fez enorme sucesso em Inglaterra, conquistou 2 títulos no campeonato inglês, 2 taças da Liga, uma taça de Inglaterra em Wembley e nesta altura, apesar de ter emitido um comunicado recentemente, há creio que 2, 3 dias, a dizer que José Mourinho não ia proferir mais nenhuma palavra sobre esta sua saída algo polémica do Chelsea. A verdade é que José Mourinho falou à comunicação social, eu diria que quase que foi obrigado a isso nesta chegada apoteótica, porque não, a este aeroporto de Lisboa. Ele obviamente que mostrou-se bastante confiante no futuro. Disse que, ao contrário do que estava de facto previsto, ele estava a dar esta entrevista porque quer ter descanso a partir de agora e a verdade é que José Mourinho vem para Portugal para poder descansar e poder aguardar com serenidade o futuro que vai ter, evidentemente, nos próximos dias. Há que recordar também que José Mourinho tem sido conotado, de facto, com muitos clubes europeus, os mais recentes, o Inter de Milão e também o Atlético de Madrid, mas para já são apenas suposições, não há nenhuma proposta oficial por José Mourinho, mas o técnico português, agora no desemprego, está confiante que um clube grande lhe vai bater à porta. Pedro Freitas, em direto do aeroporto da Portela. E vamos então deixar José Mourinho descansar neste regresso a Portugal. Regresso agora à conversa que o Dr. Pedro Santana Lopes estávamos a falar. Sabe onde é que estava? Sei, estávamos a falar sobre a qualidade. E acha que isso justifica, desculpe lá a pergunta. Já que estamos a falar de correção, acha que isso justifica? A interrupção da entrevista. O José Mourinho é muito mais importante que qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma. E a chegada dele põe o país em delírio. Estes problemas dos partidos e do sistema político não interessa nada. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. As senhoras convidaram para vir aqui, para vir falar destes assuntos importantes. Eu vim com sacrifício pessoal. Com sacrifício pessoal. Chego aqui, sou interrompido por causa da chegada de um treinador de futebol. Acho que o país está doido. Desculpe dizer. Com todo o respeito. E, portanto, eu não vou continuar a entrevista. Acho que as pessoas têm que aprender. Está bem? Muito obrigado. Peço desculpa, mas não vou continuar. Lamento. Sem nenhum pretenciosismo. Agora, eu tenho regras e não quebro as minhas regras. Muito bem, lamento. Está bem? Mas muito obrigado pelo seu convite. Agradeço muito. Gostávamos imenso de poder ter a sua opinião sobre o momento em que o PSD está a viver. Fizemos uma interrupção porque, de facto, José Mourinho é uma figura importante do país. Importantíssimo. O senhor terá até muito mais sensibilidade para os temas do futebol do que eu e havia muita curiosidade em saber se José Mourinho poderia revelar alguma coisa. Privado ou público. Não, mas isso são os bastidores que nós fomos tentando resolver, porque de facto houve alguma coisa. Mas eu tenho regras, os senhores têm as vossas, eu respeito as vossas, mas peço para respeitar as minhas. Respeito, com certeza. É só isso, mas agradeço o convite mais uma vez. Lamento imenso. Muito obrigado, eu também. Critérios editoriais tenham impedido a sua opinião. Eu respeito, a sério que respeito. Mas lamento que os portugueses e eventualmente os militantes do PSD que estão a ver a SIC Notícias fiquem privados da sua posição como deputado, como ex-presidente do partido.
Fazemos então nesta edição da noite e perante este imprevisto, uma tomada de posição de Pedro Santana Lopes, que obviamente respeitamos em função de uma decisão editorial que foi a de irmos em direto ao aeroporto da Portela para acompanhar a chegada de José Mourinho a Lisboa. Fazemos então uma pausa breve. Até já. Isto é um momento absolutamente histórico. Por exemplo, quando vês estas imagens, lembras-te exatamente o que é que estavas a sentir ou não? Lembro-me exatamente, mas nem precisas ver para me lembrar. Estava a sentir o sangue a passar nas têmporas, assim, embombadas. Perfeitamente. Foi uma situação muito complicada, obviamente. Pois é. A pergunta que eu te faço é, na situação do Santana Lopes, não é? Vamos mudar então de posição. Na posição dele, para além de cortares o cabelo, não é? Já é tempo. O que é que tu farias naquela altura? Tomarias uma atitude destas? Não sei, não faço ideia. Não me consigo colocar no lugar dele. Consigo avaliar muito bem a decisão que tomámos. E o Dr. Pedro Santana Lopes já tinha estado connosco, comigo inclusive, em programas de entrevista, onde só, de facto, uma catástrofe, um avião contra uma torre poderia ter interrompido uma entrevista daquele tipo. Aquilo era um jornal e os jornais são em direto e o José Mourinho não é um treinador qualquer. E isto, de facto, criou ali uma onda de solidariedade da classe política, que não deixa de ser muito curiosa, porque é uma onda de solidariedade com o Dr. Pedro Santana Lopes, que de facto não a reúne na maior parte das outras condições. Agora, honestamente, ele viu a baliza aberta, marcou um golo. Eu voltaria a interromper uma entrevista para lançar o José Mourinho. Se a suspeita fosse de que pudéssemos saber quem é que ele vai treinar a seguir, não tínhamos dúvidas de que essa é uma informação de que andam muitos colegas nossos à procura, a sério. Portanto, voltaria, obviamente, a tomar aquela decisão. Oh, valha-me Deus, não havia necessidade.